Estão na igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Amém. Ele era família. João capítulo 9, hein? Para mim é uma honra poder orar pela vida de João e de Deus. Sabe de todas as coisas, né? Verdade. Aleluia. Aleluia. Seu santo nome. Deus Santo, Pai Eterno, nesse momento, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pela primeira parte do culto, pela vida, pela saúde, pela paz que o Senhor coloca em nossos corações, Pai. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, nos fortaleça, Pai. Abençoa a vida do teu servo, Pai. Usa ele, Pai, para edificar a vida de cada um de nós, meu Deus. Eu bem sei que o Senhor tudo pode, Pai. Nenhum dos teus planos não pode ser frustrado, Senhor. Derrama da tua graça, prepara nossos corações, Pai. Que nenhum de nós venha sair como a gente chegou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Mas Deus, Ele é fiel. Queridos, livro de João, capítulo 9, é a mensagem ao qual o Senhor ministrar no meu coração. É um dia de alegria, como todos os dias. Por que dia de alegria? Porque estamos na presença do Senhor e diante dele até a tristeza ela salta de alegria. Estava aqui pensando que nós passamos por algum momento e teve alguém que falou: eu vou orar para Deus te moer. Eu falei: eu já oro pedindo isso. Eu só peço a Deus para me dar força para aguentar o processo. Aleluia. Livro de João, capítulo 9. A partir do versículo 1, que achou, diga amém. Amém. Serei breve, se for a vontade do Senhor, que Deus e Cristo continue abençoando cada um de vocês. Amém. E tem por título a cura de um cego de nascença. Aleluia. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pegou? Este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pegou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Aleluia. Até aqui poder sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, queridos. Fiquei meditando nessa mensagem e fiquei observando que era um homem que não enxergava, mas tinha visão. Aleluia. É verdade. Queridos, nós bem sabemos que a palavra fala que os olhos, ela é a candeia, a luz do corpo. De sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Eu sei que há pessoas com diversas dificuldades, deficiências, mas acredito eu que a perca da visão é uma das piores. Nós bem sabemos, querido, que há pessoas que nasceram sem enxergar, pessoas que perderam a visão e pessoas que enxergam, mas são cegas, tão cegas quanto aqueles que não possuem olhos. São aquelas pessoas cegas espiritualmente. Nós bem sabemos que se nós fecharmos os nossos olhos por alguns segundos, vamos enxergar só escuridão. Quando apagamos a luz de casa, está tudo escuro, a gente tem que andar, não está batendo, a gente vê a dificuldade que é. Observemos também que quando Deus ele cria o mundo lá em Gênesis 1 a seguir, Ele vai fazer a separação do dia e da noite. Ele vê que o mundo estava inteiro e fala: haja luz. E houve luz. Observamos que pode ter sido a luz do dia, mas há uma luz também, a luz que foi perdida com o pecado. Quando o pecado entrou, aquela luz, ela se apagou. Imagino eu, Deus olhando lá de cima, aquela criação que Ele fez, aquela luz, o mundo estava em trevas. É tanto que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Foi preciso mais uma vez Deus enviar luz ao mundo. Que luz era essa? É Jesus Cristo. João 8, capítulo 12, ele vai falar, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aleluia. A luz havia se apagado. As pessoas já não enxergavam um caminho, as pessoas já não enxergavam mais uma saída, uma solução. As pessoas andavam no carro, se batendo, servindo um dedo, servindo o outro, indo para um lado, indo para outro. E Deus mais uma vez deu a luz, deu para ele e para nós o caminho. Jesus Cristo. Vemos também Jesus curar muitas pessoas. Vemos pessoas que outrora enxergou,
mas perdeu a visão. É o caso de Sansão. Sansão era um homem que tinha olhos, que enxergava, mas por desobediência a Deus, desobediência aos seus pais, ele perdeu a sua força e os seus olhos foram arrancados. Viu Jesus curar o cego Bartimeu quando ele está beirando o caminho, grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pela história fala que aquele homem, ele não era só cego, ele teve os olhos dele também arrancados, mas eram pessoas que ambas já enxergaram, que já viram a luz do dia, que viu como é bom ver as pessoas enxergavam naturalmente. Mas a palavra fala que a respeito de um homem que ele era cego de nascença, diferente de todos os outros, ele nunca viu a luz do dia. Diferente dos outros, ele nunca viu a cor da natureza. Diferente dos outros, ele nunca viu o sol, nunca viu a lua, nunca viu as estrelas. É por isso que a palavra fala em tudo dai graça. Porque aquilo que para nós às vezes é coisa simples, tem pessoas que dariam tudo para ter isso. É verdade, Deus. Até o ato de você poder fazer as suas necessidades fisiológicas. Coisa que para muitos é besteira, é normal, mas tem pessoas que daria tudo para poder fazer isso naturalmente. Aquele jovem, aquele homem nem sequer sabia como era a face dos seus pais. Ele não sabia a roupa que ele estava vestido, a cor, como era, se era bonito, se era feio. Ele nem sabia como estava o cabelo dele. Porque alguém podia vestir, alguém podia pentear o cabelo dele, alguém podia levar ele para alguns lugares, mas ele não enxergava nada. Podia sentir, mas não podia ver. E a palavra diz que Jesus, passando, viu esse homem cego de nascença. Vemos pelo texto que ele era um homem conhecido naquele lugar. A palavra fala que o discípulo fala: mestre, quem pegou ele ou seus pais para que ele nascesse cego? O discípulo já via ele, já conhecia ele, porque sabia que ele nasceu cego. E vimos aqui algumas questões: quem pegou foi ele ou os pais deles? Sabemos que todos nós somos pecadores, já nascemos no pecado. Mas não há lógica em dizer que aquilo era consequência do pecado dele, porque se ele nasceu daquele jeito, nasceu um bebê, ele pecou em quê? Se olhar pela lógica, a culpa poderia ser dos seus pais, porque eles perguntaram, porque no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus fala que ele era um Deus zeloso e visitava a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Aleluia! Mas no livro de Ezequiel, capítulo, aleluia, 18, versículo 20, a palavra fala agora que cada um ia colher os seus próprios pecados. Cada um agora ia pagar pelos seus próprios pecados. Se foi o pai, vai ser o pai. Se for o filho, vai ser o filho. Por isso que eles perguntam dele, porque embora era no tempo de Jesus, os judeus, eles viviam pela lei. E eles falam que se alguém nasceu com deficiência, com algum problema, era culpa do pecado. Sabemos que o pecado gera sim erros, gera deficiência, gera um preço caro. Mas nem tudo que passamos é culpa do pecado. Nem tudo que passamos é consequência do pecado, porque o Jó, a palavra fala que Deus ele olha do céu. E interessante como é dito naquela passagem, que a palavra fala de onde vem Satanás de rodear a terra e passear por ela. O diabo, Satanás, ele não cita o nome de Jó, mas eu imagino um pai, quando olha para o filho, ok, meu filho inteligente, tira boas notas. O Senhor ele faz questão de falar: tem visto meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto, desvia-se do mal. Jó, ele passou por tudo aquilo, por provação, mas foi devido ao erro dele, devido ao pecado dele, devido a algo que ele cometeu, não. Mas mesmo assim ele passou por tudo aquilo. Pode falar: Senhor, quem pecou foi ele ou os pais dele? Nós sabemos que ele é cego, mas não sabemos de quem é a culpa. Então ele vai perguntar para quem sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. Senhor, a culpa é de quem? Jesus fala: nem ele pecou e nem os pais dele, para que ele ficasse dessa forma. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Querido, tem coisas que acontecem e é necessário acontecer para que o poder de Deus se manifeste através daquilo. Eu sempre digo, eu vi um pregador falando e eu fiquei meditando: como vamos conhecer um Deus
eternidade. Como vamos conhecer o Deus que abre portas se as portas não estiverem fechadas? Como vamos conhecer o Deus que faz milagre se a situação não estiver impossível? No livro de João capítulo 11, quando Lázaro ele morre, nos foi necessário que isso acontecesse para que o poder de Deus se manifestasse. Mas ele fala para Marta: mas se tu crer, tu verás a glória de Deus. Aleluia! Se tu crês, verá a glória de Deus. Queridos, desde a sua meninice, desde que nasceu aquele homem, ele era cego. E a palavra de Deus fala: é necessário que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem. Ou seja, é necessário que eu faça enquanto eu estou nessa terra, enquanto eu ainda estou com vida, porque eu vou ser entregue aos homens, eu vou subir para meu Pai. Ou seja, as trevas é um momento difícil. É como se estivesse nos ensinando: olha, faça o que você pode fazer enquanto você está com saúde. Faça o que você pode fazer enquanto você está com sua sã consciência. Faça o que você pode fazer enquanto tiver oportunidade, porque os dias tenebrosos, os dias maus que Salomão fala, ele chega também. É por isso que Salomão adverte: bom seria para o homem suportar o jugo na mocidade. Os dias maus chegam, queridos. Quanto dia mau já chegou nas nossas vidas? Quanto dia de treva tenebroso já chegou nas nossas vidas? Mas a palavra fala que enquanto a luz nós devemos trabalhar. Enquanto podemos, colocamos a mão no arado. E ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas. Porque quem anda em trevas não enxerga caminho. Quem anda em trevas não enxerga o obstáculo que está na frente dele. Quem anda em trevas não enxerga os caminhos buracos. Mas Deus fala: eu sou a luz do mundo. E quem anda em Jesus enxerga. Quem anda com Jesus tem dificuldade, porque Ele abre a nossa visão espiritual. Ele não nos deixa enganado. É por isso que o discípulo falou quando ele foi fazer o milagre de Lázaro: mas Senhor, os judeus querem te matar agora e você quer ir para lá? Ele falou: não há 12 horas de um dia. Quem andar comigo não tropeça. Aleluia! Ele é a luz, querido. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós só ficamos cegos hoje se nós quisermos, porque o Senhor Ele já trouxe a luz para esse mundo. E aí a gente pensa: se Jesus é a luz do mundo, então quando Ele subiu no céu, lá no livro de Atos, o mundo voltou a ser trevas de novo, porque Ele saiu dessa terra. Lembre-se que Ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele subiu lá, deixou luz aqui, que é eu e você. E a luz, ela incomoda. Incomoda quem? Quem está nas trevas. Você já acordou de manhã, acendeu a luz, logo de cara, o olho começa a arder. Mas a luz é necessária, querido, para iluminar caminho para outras pessoas, para mostrar o caminho para outras pessoas que estão em trevas. A palavra fala que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é tenebroso, mas nós somos luz, e quem vence, quem sobressai, não é as trevas, é a luz. Porque se você pegar a maior escuridão que for, se você acender um palito de fósforo, aquela luz pequena, mas de longe ela é avistada. Glória a Deus, aleluia. E a palavra fala que ele chega e, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos daquele homem. Aleluia. Eu fiquei pensando comigo mesmo que Jesus ele podia simplesmente falar: olha, enxerga aí. E eu vejo homens que tinham tanto poder de Deus como no Velho Testamento, que podia fazer as coisas mais simples, mas de certa forma ousava com o Espírito Santo. Quando aquele machado cai no poço, você acha que Eliseu não podia abençoar? Machado flutuando. Mas não, pega um pedaço de pau, joga lá. Eles ousavam com o Espírito de Deus. Jesus podia muito bem chegar cego, ver como em outras pessoas: olha, espírito sai, coxo anda, morto levanta. Mas a palavra fala que ele pega o fósforo na terra, faz o lodo e coloca nos olhos do homem. Sabe o que isso me faz lembrar? Que no livro de Isaías 50, versículo 6, Isaías profetizou que Jesus ele seria cuspido, ia escarrar no rosto dele. Aleluia. E no livro de Mateus 26, versículo 67,
glória a Deus, isso se cumpre. E quando Jesus ele é levado para ser interrogado, as pessoas vendaram ele, esbofeteavam nele, cuspia no rosto dele. É como se ele falasse: esse cuspe que vão me escarrar, que vão usar para mim, aleluia, me ofender, me discriminar, para me tratar como objeto que não tem valor. Glória a Deus, aleluia. Isaías 50, versículo 6, glória a Deus. Mas ele usou aquilo para curar um cego. Eu entendo, querido, que tem coisas que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Aqui nós usamos o que? A Bíblia. Ela é o mapa do cristão. A Bíblia é retratada como uma espada, mas se manusear de qualquer forma acaba ferindo, matando outras pessoas como nós mesmos. E quando nós vamos a palavra, aleluia, para aprender, para ministrar, para saber as vontades de Deus, para viver por ela, tem pessoas que têm a Bíblia em mão apenas para distorcer, apenas para pregar heresias, apenas para falar aquilo que agrada os seus ouvidos e ouvido de outras pessoas. Aleluia! Depende da forma que nós usamos. Essa cadeira nós usamos para sentar, mas se você tiver com ele usar para ofender outra pessoa, acaba se tornando uma arma perigosa. Enquanto uns usavam a saliva cuspindo, escarrando no rosto de Jesus para humilhar, ele cuspiu naquela terra, pegou aquele lodo, colocou nos olhos do cego e falou: vai lá se lavar no tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado. A gente vê que coisas que a medicina nunca vai concordar. É coisa que humanamente falando não tem lógica, mas quem estava fazendo era Jesus. Aleluia. Aleluia. E tem coisas que nós nunca vamos entender e compreender, mas Deuteronômio 29, que nós vamos falar que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens. Aleluia. Ele fala: homem, vai lá se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o tanque do enviado. Ele foi, quando ele se lava, ele vê. Imagina a alegria daquele homem, porque ele era cego de nascença, ele nunca enxergou nada. Eu fico imaginando quando ele abre os olhos, ele começa a olhar todas as pessoas, tudo que estava em sua volta. Ele começa a olhar todo aquele ambiente. Eu imagino a alegria dele, o sorriso estampado no rosto. Afinal, ele estava vendo a luz do dia. Mas a palavra fala que ele foi cego e voltou enxergando. E às vezes, querido, não é como as coisas começam, é como elas terminam. Aleluia! O povo de Israel ficou cerca de 70 anos no cativeiro. E diz que quando ele era levado cativo, aqueles que levavam pediam para eles cantar canções. E eles falavam: como podemos nós cantar canções longe da nossa terra, longe da nossa pátria? Mas a palavra fala que quando eles voltam, aí diz: grandes coisas fez o Senhor por isso. E eles falam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele que vai andando e caminhando, levando consigo, chorando, voltará sorrindo, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, querida, as coisas começou difícil, começou da forma que você não esperava, mas creia, tenha fé, continue perseverando, entrega nas mãos de Deus, porque ainda não acabou, ainda não é o fim. As pessoas dizem que enquanto a vida há esperança, e nós temos esperança porque a nossa ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E as pessoas perguntam: não é esse aquele que era cego? E alguns diziam: não, acho que não é ele não. Outros diziam: não é ele. E eles clamavam: sou eu. Aleluia. Quem sabe que muito olha para mim e para você e fala: mas esse daí não era aquele que vivia bêbado lá caindo? Esse daí não é aquele que matava, que roubava, vivia na prática da mentira? E hoje está aí dessa forma, servindo, adorando a Deus, louvando, pregando, cultuando. Aleluia. É eu mesmo, sou eu mesmo. Aleluia. Porque, queridos, hoje nós enxergamos não só a luz natural, aleluia, mas a luz do mundo espiritual, que é Jesus Cristo. Porque a luz raiou nas nossas vidas, aonde era a treva, a luz raiou. Glória a Deus, aleluia. E as palavras falam: não é esse. Fala: não é eu mesmo, sou eu. O que acontece é que a notícia se espalha. Leva o menino para ser interrogado. Quando ele voltou, ele já não achou mais Jesus Cristo no momento.
Ele fala: tu não era cego de nascença, porque tu está vendo. E é aqui que eu começo a falar que era uma pessoa que não enxergava, mas tinha visão. Quem foi que te curou? Ele falou: foi Jesus Cristo. Por quê? Porque o homem do tanque de Betesda, ele era aleijado, deficiente, mas ele tinha visão, ele enxergava. Ele tinha os olhos dele. E quando eu pergunto quem foi que te curou, eu falei: eu não sei. O homem só mandou pegar a cama e andar. Não sabia nem quem era Jesus. A gente vê a história desse homem, era cego, não enxergava. Mas quem foi que te curou? Ele falou: foi Jesus. Aleluia. Queridos, o homem não enxergava, mas tem visão. Compreende porque eu falo que tem pessoas que têm a sua órbita ocular em perfeito estado. Tem pessoas que andam por aí, enxergam tudo, mas não tem visão espiritual. Isso me lembra daquele servo de Eliseu, que quando o exército lá do rei de Israel vem cercar ele, ele fala: ai meu Senhor, cavalos e carros de guerra nos cercam. Aleluia. E Eliseu ora: Senhor, olha a visão desse moço. Quando a visão dele é aberta, ele enxerga anjos, um exército de anjos, aleluia, que estava ao lado deles. Quando nós temos visão espiritual, queridos, nós enxergamos também por fé. Mas como temos visão apenas natural, carnal, humana, não enxergamos saída, solução, não enxergamos o agir de Deus, não enxergamos o que Ele já fez na nossa vida, o que Ele está fazendo, o que Ele pode fazer, mas só enxergamos a dificuldade, só enxergamos o lado negativo das coisas. É aí que vem a murmuração, é aí que vem os questionamentos. Deus está dizendo: tenha visão, aleluia, espiritual. Um homem interrogado, ele dá o testemunho dele: foi Jesus que me curou. Aleluia. E eles não acreditam. Chama os pais do menino. Quando os pais lembram: esse daí é seu filho? Fala: é. Como é agora ele está vendo? Se vocês falaram que ele nasceu deficiente de visão. Nós sabemos que ele nasceu cego, sim, mas como ele está enxergando agora, não sabemos de nada. Mas ele já tem idade, pergunte a ele. Eles querem sair do problema. E mais uma vez é questionado, e ele fala: foi Jesus Cristo que me curou. Eu já falei e vocês não acreditam. Quantas vezes falamos de Jesus Cristo e as pessoas não acreditam ainda? Quantas vezes anunciamos o Evangelho dentro de casa, na escola, no trabalho, na rua, dentro da igreja, as pessoas não dão crédito, não acreditam. Quantas vezes falamos, a gente vê isso como os profetas Ezequiel, profeta Isaías: Senhor, mas são pessoas rebeldes de coração duro, não vão dar ouvido. E o Senhor falou: prega a minha palavra, que ouçam ou que deixam de ouvir. Pois você é meu atalaia. Se você avisar o ímpio que ele vai morrer com o papel de atalaia, e você não avisar e ele morrer, o sangue dele vai cair sobre você. Mas se você avisar e o ímpio padecer na sua, aleluia, iniquidade, ele vai até morrer, mas o sangue dele vai cair sobre ele. Ou seja, se vai dar ouvido ou não, apenas anuncie. Continue falando, continue pregando, porque a palavra fala que Deus, ele não tem o culpado por inocente. Aleluia. E quantas vezes nós já pensamos que a pessoa fala: ah, Senhor, falei para fulano, não acreditou, não deu crédito. Mas não vai ouvir, não. Eu sempre falo que um dos lugares mais ordinários para se pregar é para as pessoas mais próximas. Jesus foi assim, mas nesse aí não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro. Aleluia, não reconhecia a autoridade de Jesus. E ele faz uma pergunta àqueles homens que interrogam aquele homem: e quem é esse homem que te curou? Que te curou? Quem é ele para você? É um profeta. Aleluia. É um profeta que não veio não só apenas para profetizar, mas veio para cumprir profecias a respeito dele. Lembra quando Jesus está com seus discípulos? Quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que tu é João Batista que ressuscitou. Alguns dizem que tu é Jeremias ou alguns dos profetas. Aleluia. E vocês? Eu sou quem para vocês? E Pedro manda a palavra pelo Espírito Santo: para tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Se perguntar para mim e para você: quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Aquele homem, ele responde com a certeza que ele podemos sentir isso: ele é um profeta. Aleluia. Houve divisão entre aqueles homens, aqueles fariseus, porque como é que pode um homem pecador, segundo eles, fazer milagre como ele está fazendo? Mas não, mas ele é um pecador, não guardou no sábado.
Queridos, e vemos aqui, embora Jesus falou, olha, ele não pecou nem os pais dele, mas o pecado ele é pior do que a enfermidade física, do que qualquer doença. Por quê? Lá no livro de Marcos, capítulo 2, se me falha a memória, quando Jesus está na casa dele, fala que as pessoas encheram tanta casa que não tinha como entrar pela porta. E fala que havia um homem paralítico, e ele deitado foi levado por 4 até a casa onde Jesus estava para ser curado. Quando chega lá, a casa está lotada, não tinha lugar de entrar, não tinha nem como se aproximar. E agora o que eles fazem? Eles sobem na casa, abrem um buraco no telhado e começa a descer aquele homem deitado na cama. E quando Jesus vê aquele homem, ele não tinha nem chegado embaixo, fala: homem, perdoado estão os teus pecados. Mas entenda que o homem era paralítico, mas a necessidade maior que ele tinha não era só de ser curado pela enfermidade, mas era de ser perdoado pelos pecados dele, porque o pecado era pior que a enfermidade que ele carregava e que ele tinha. É por isso que no Evangelho João Batista ele chega falando: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. É por isso que quando Pedro ele começa a pregar lá no livro de Atos que quase 3.000 almas vêm a Cristo, fala: varões valorosos, nós estamos pregando a respeito daquele Jesus que vocês mesmo mataram, crucificaram. E aquelas pessoas falam: e agora o que nós fazemos? Arrependei-vos, cada um de vocês, e seja batizado. Queridos, às vezes nós vemos aí, porque as pessoas não se incomodam com o pecado, porque ele não dói. Porque às vezes nós não nos incomodamos, porque o pecado não dói. Então o que fala: o pecado não dói, porque se doesse a gente faz de tudo para evitar. E há um salário a ser pago, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, Deus, ele nos oferece dom gratuito, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já olhou como as coisas estão? Você já olhou como o mundo está? Você já olhou como o meio evangélico está? Cantores se assumindo do lado oposto. Coisas que outrora era: meu Deus, como é que pode fazer uma coisa dessa? Hoje está normal, não tem nada a ver. Tem um louvor que diz: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Mas queridos, não podemos perder o temor, o tremor, o respeito, o amor diante de Deus, a reverência a Ele. Porque Deus ele ainda continua sendo justo. Deus é amor, sim, mas até no amor dele há justiça. Então, queridos, que possamos abrir a nossa visão espiritual. Que possamos orar a Deus pedindo isso: Pai, abre a minha visão. Aquilo que eu não enxergo, Pai, que parece ser normal, me mostra o que está por detrás disso. Não nos deixe enganados. Aleluia. Porque há muitas pessoas que pensam que enxergam, mas estão perdidas. Mas a palavra fala que ele veio para abrir os olhos aos cegos. Ele veio para dar vista. Ele veio para dar visão. Aleluia. E queridos, que Deus e Cristo continue abençoando cada um de vocês. Aleluia. Que embora enxergando o natural, possamos ter a visão também espiritual. E Deus e Cristo continue abençoando cada um de vocês. Se acender essa oportunidade no nome de Jesus.